tudo bem? Aqui é a Pro, resolvi gravar uma videoaula, né, para a gente poder acompanhar esse conteúdo aí. Nessas semanas aí, eu vou começar com registros de enfermagem hoje, né, e da semana passada que foi higiene do paciente, a gente vai também fazer no laboratório, tá? Vamos falar de um assunto que é super importante para a enfermagem, que são os registros, né, os registros que a gente vai fazer no prontuário do paciente, em qualquer documentação desse paciente, desde o momento que ele interna, tá? Então, a partir do momento que o paciente tem contato com a enfermagem, que ele chega no pronto-socorro, que ele dá entrada no hospital, os registros são muito importantes, né? Então, o que vem a ser registro de enfermagem? Todos os registros referentes às ações executadas pela equipe de enfermagem, auxiliar, técnico, enfermeiro, independente da relação direta ou indireta com o paciente. Então, se esse paciente passou pelo ambulatório, quem atendeu ele na entrada foi o técnico, você como enfermeiro vai ter que fazer um relatório para internação se for necessário, né? Se o paciente entrou, por exemplo, lá pelo pronto-socorro, você também vai ter que fazer esse relatório para entregar lá no momento que esse paciente vai ter a internação dele liberada, né? Então, a gente vai apresentar dentro desses registros, eles podem ser em diversos formatos, por exemplo, pode ser descritivo, mais comum, gráficos ou numéricos, né? Então, o que é importante que a gente precisa ver aí nesses registros? Então, anotação de enfermagem, que aí pode ser feito por qualquer um da equipe, né? Sinais gráficos e registros numéricos, geralmente para controle, isso a gente geralmente faz no caso de paciente de sinais vitais, então a gente acaba avaliando os sinais vitais, às vezes anotando e fazendo um gráfico, né? Ou descrevendo numericamente esses valores, então pressão 13/8, temperatura 37, a gente já viu isso lá atrás, né? Sinais vitais. O documento do processo de enfermagem, que é a SAI, nós vamos ver isso lá na frente. E o registro administrativo, então, se esse paciente for um paciente particular, convênio, que tipo de convênio, se for SUS, os documentos que ele trouxe lá para internação, se é encaminhamento de um médico, se é de ambulatório, tá? É importante conhecer o prontuário do cliente, tá? Esse é um documento constituído aí de um conjunto de informações, pode ter também sinais e sintomas, de repente esse paciente veio de uma outra unidade, veio lá do UBS, né? Imagens, às vezes ele traz um exame de sangue, traz um raio-x, pode ser também um relatório médico, ele vai lá e anota, né? Como esse paciente estava, para poder encaminhar esse paciente. Pode ser em cima de acontecimentos, situações sobre a saúde desse paciente, então, qual tipo de assistência foi prestado? O paciente fez lá um raio-x, um dreno de tórax, fez uma sutura, então a gente consegue identificar também nesse documento o que foi que esse paciente fez, ou no pronto-socorro, ou em outro hospital, tá? Isso tem um caráter legal e sigiloso. Então, o prontuário do paciente é dele. É só ele e mais ninguém que terá acesso a esse documento, fora a equipe de saúde. Então, a equipe de saúde ela tem acesso ao prontuário do paciente e ao paciente. Ah, mas tem um familiar que quer ver o prontuário do paciente. Se ele autorizar, tudo bem. Se ele não autorizar, ninguém pode ter acesso a esse prontuário. Vou repetir, a não ser a equipe de saúde, a equipe do hospital, tá? Então, ele tem um caráter legal e sigiloso, científico, que a gente pode usar também para fazer pesquisa, né? E ele possibilita aí esse contato com a equipe multidisciplinar. Então, a hora que eu pego o prontuário do paciente, eu consigo identificar lá a necessidade, de repente, de chamar o nutricionista, tá lá. O médico escreveu que o paciente não está aceitando a dieta, né? Então, eu posso acionar o nutricionista. O nutricionista pode me chamar para falar que, olha, fui atender o paciente, anotei lá que ele está se sentindo mal. Então, não é só o enfermeiro que vai anotar, não, tá? O médico anota, nutricionista anota, fisioterapeuta, todo mundo anota. Então, isso é uma forma da gente se comunicar. Às vezes, você não encontra lá o médico no período que você tá. Ele passa a visita de manhã e você trabalha à tarde, né? Então, o prontuário vai aí ser muito útil quando você lê as informações que foram colocadas pela manhã. E, além de tudo, ele dá continuidade da assistência prestada ao indivíduo, né? Então, o prontuário é um documento legal, tá? Científico e sigiloso. É do paciente, o prontuário é dele, ninguém pode ter acesso a ele a não ser a equipe de saúde e o paciente, tá? O que vai ter lá? Então, ele vai registrar toda a assistência de enfermagem e multiprofissional a esse cliente, então médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, ele vai estar tudo anotado ali.
E nós, da enfermagem, vamos anotar o quê? Fazer anotação de enfermagem, fazer a SAI, que é o processo de enfermagem, a evolução de enfermagem, e anotar os controles de sinais vitais. Peso, altura, se tem presença de dor ou não, né? A gente vai anotar a temperatura, esses sinais todos que são importantes. O que a gente tem que sempre priorizar? Sempre anotar tudo que é feito com o paciente. Porque se você não anota, isso não pode ser cobrado. Quando a gente fala de hospital, tanto público como privado, existe um custo para esse paciente estar lá. E é no prontuário que eles vão buscar essas informações aí. Muitas vezes existe um setor chamado auditoria, né? Que ele vai buscar a informação aí, né? A informação vai ser tirada daí desse prontuário, tá? O que é anotação de enfermagem, então? A gente pode dizer que dentro desse prontuário do paciente deve existir a anotação de enfermagem. Então, são todos os registros que a enfermagem deve anotar, isso é importante, é uma segurança para a enfermagem. Se você não anota, aquele fato não aconteceu. Então, se você lá fez uma medicação para o paciente para febre, você não anotou, você não deu. O que pode acontecer? Alguém dar aquele medicamento logo após você ter administrado, consequentemente, esse paciente pode ter uma intoxicação aí. Então, anotação e registro de enfermagem são registros realizados pela enfermagem, aí vem auxiliar técnico enfermeiro no prontuário do paciente, relativo àquela situação que ele se apresenta. Então, as condições do paciente, né? Da execução dos cuidados que foram feitos. Então, assim, foi feito um banho de leito, foi administrado um comprimido de dipirona, né? O paciente foi trocado o leito, foi colocado fralda, instalado uma sonda vesical. Tudo isso deve estar na anotação de enfermagem. Então, a gente tem que colocar lá o que eu fiz e, se por um acaso eu deveria ter feito, o porquê eu não fiz. Então, por exemplo, o paciente tem que tomar lá um medicamento a cada 6 horas. E aí ele tem que tomar às 8 e às 14. Chega às 14, ele fala, não estou me sentindo bem, eu não quero remédio. Ele recusa. Eu tenho que anotar. O paciente recusou a tomar a medicação. Então, isso também tem que estar lá no prontuário do paciente, tá? Também ele é um registro ordenado das condições de saúde desse paciente, das intercorrências que ocorrem durante o período de trabalho. Então, o paciente teve lá uma queda brusca do leito, a temperatura subiu, ele acabou tendo diarreia, tudo isso tem que ser anotado. Então, a equipe toda vai ser responsável, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, pelas anotações de enfermagem, tá? E, além de tudo, a gente também precisa anotar as alterações biopsicossocioespirituais. Então, o paciente está triste, o paciente está melancólico, o paciente está sozinho. Isso é importante. Às vezes você tem um idoso lá que está internado e ele está sozinho. Não pode. Tem que ter um acompanhante com ele. Então, você tem que deixar claro, o paciente encontra-se sozinho no leito em aguardo da família. Porque se a família falar alguma coisa, você tem como provar, tá? Então, como eu falei, ela pode ser executada por toda a equipe de enfermagem e deve ser realizada logo após a execução da assistência. Então, observando a situação do paciente, se ele está o estado geral mantido, bom estado geral, né? E analisar e interpretar esses dados aí, isso é muito importante. A gente tem alguns autores aí que acabam dizendo sobre a importância dessa anotação, e de acordo com o Sean Carulo, que é um desses autores, anotações de enfermagem são vários tipos de anotação que podem ser registradas no prontuário do paciente. O que a gente destaca aí que eu falei lá atrás? O gráfico, que eu posso lá fazer um gráfico da temperatura, então ele estava com 36 agora, aí ele fez 37, aí ele foi para 38, eu mediquei e ele começou a baixar esse pico, tá? Então isso pode ser feito em forma de gráfico, que o outro profissional facilita. Geralmente tudo que é figura facilita a leitura. Esse gráfico pode ser feito através com a temperatura, com o pulso, com a respiração e com a pressão arterial, tá? A gente também pode usar sinais gráficos quando a gente vai checar alguma coisa. Então, o tracinho, né? Então, vamos lá. Esse tracinho aqui, ó, chequei, quer dizer, eu dei a medicação. E esse sinal aqui, o O ou o 0, quer dizer, a gente chama de bolota, né? Eu vou boletar ali. Você faz uma bolota lá. Isso daí significa o quê? Que o paciente não tomou. Então, aqui, paciente usou a medicação, que é esse traço aqui, ó, quer dizer, chequei que eu dei, e aqui ele não aceitou, tá? A gente usa esses sinais que são universais, tá? Geralmente, quando eu checo que é esse sinal aqui, significa que eu dei o medicamento. Não se pode checar sem dar o medicamento, tá? Ou fazer ação, de repente trocar uma sonda, colocar um catéter, tá?
tá? E quando eu circulo, significa que eu não dei. Outra forma também de anotação é a descritiva numérica, onde eu falei para vocês que são anotados os valores encontrados. Então, eu fui lá, medi a pressão 12/8. Então, eu vou lá e anoto os parâmetros, os valores da pressão arterial. Foi verificado lá a temperatura 36,9. Vou lá e anoto os valores da temperatura, tá? Isso é importante que se faça também sempre. O que vai facilitar? Quais são os princípios que vão facilitar no momento em que eu vou fazer uma anotação? Então, anotar preferencialmente o que é anormal. Você não vai anotar lá paciente, se encontra muito bem no leito, só se tiver realmente alguma coisa importante. O que você pode fazer? Você pode escrever bag, né? A palavra é bag, ó, bag, tá? Bag. O que significa bag? Bom estado geral. Então, bag é bom estado geral. Então, eu posso colocar paciente em bag, bom estado geral, consciente, né? Refere dificuldade de locomoção. Isso a gente tem que anotar. Registrar intercorrências, geralmente relacionadas ao paciente e procedimentos realizados. Então, eu vou lá puncionar uma veia e acabei ali machucando o paciente, rompendo a veia, fazendo um hematoma. Vou anotar. Se eu puncionei a veia de uma forma efetiva, também eu posso anotar. Evitar detalhes minuciosos, que seja claro e objetivo. Foi tentado punção de acesso venoso, porém o paciente não se encontra em condições, né? Este acesso será tentado mais tarde. Aí você pode colocar, pronto, você não conseguiu acessar, deixa lá, depois você volta e tenta acessar. Até porque se der um probleminha, nesse intervalo entre você tentar acessar e ir lá, quando você foi acessar, vai dizer a enfermagem não funcionou. Não, tá aqui, eu não consegui funcionar a veia e disse que ia tentar posteriormente, tá? Sempre indicando e localizando as características da queixa do paciente, seja dor, se tiver dor, presença de nódulos, protuberância, se esse paciente está com edema ou se ele apresenta uma outra normalidade aí, tá? Anotar o sinal que você observou, né? Se ele está descorado, se está cianótico, se está com hemorragia, tudo isso a gente tem que anotar também. Utilizar termos técnicos e científicos, porque isso é importante, mas que não exijam avaliação e interpretação do profissional de nível médio. Então, eu tenho que usar um termo que eu, enfermeira, vou anotar, mas que o meu auxiliar sabe entender. Não adianta eu colocar uma coisa lá escalafobética ou colocar uma palavra em inglês, que geralmente aquele indivíduo que tem um nível médio não vai saber interpretar, que é o técnico e o auxiliar. Tá? Então, o ideal, apesar que a gente sabe que tem muito auxiliar técnico e muitas vezes sabe mais do que a enfermeira ainda, né? Isso é fato. Mas a gente tem que priorizar que, de repente, a gente tem que falar a língua que todo mundo entende. Então, a gente vai lá. Como profissionais de saúde, o que nós vamos fazer? Colocar termos técnicos que sejam fáceis de compreensão. Então, eu não vou colocar paciente está falando que está com falta de ar, não. Paciente dispneico. Tá? Então, ele não está falando que está com falta de ar. Eu estou vendo que ele está com falta de ar, mas eu não vou colocar falta de ar. Eu vou colocar o quê? Dispneico. Toma muito cuidado com a letra, né? Você pega aqueles garrunchos que você não consegue nem entender, então fica muito difícil para interpretar. Imagina o outro, né? Você, às vezes, eu mesmo nem entendo as coisas que eu escrevo, quanto mais o outro. Então, quando eu vou escrever no prontuário de um paciente, eu procuro fazer uma letrinha que seja fácil de interpretar. E evitar termos de caráter normal, por exemplo, normotenso, normocárdico, eupneico, afebril, acianótico, anictérico. Não existe a normalidade, não precisa anotar, a não ser que a patologia exija. Então, claro que você vai ter aí, de repente, um paciente que é hepatopata, né? E que ele passou lá 2 semanas ictérico e hoje ele está nictérico, então eu vou escrever. Né? Então, eu vou escrever, muitas vezes, a ausência de alguma coisa quando a patologia de fato existir. Toda palavra que tem A na frente, tá? Significa ausência, tá? É que é muito ruim escrever com esse lápis aqui, tá? Mas a prova vai tentar aí ver se faz o melhor. Então, anictérico, o que que é? Ausência de icterícia, tá? Afebril, sem febre. Tá? Então, tudo que tenha acianótico, tá rosadinho, não tá com cianose, tá? Importante que a gente registre todas as informações pertinentes, informação não registrada, informação perdida, né? Sempre utilizar termos descritivos que permitam que quem tá lendo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, entenda aquela frase que você tá escrevendo, né? Então, tem que fazer um texto bem desenvolvido.
e levar em consideração também a patologia do paciente, como por exemplo, paciente neurológico, é importante que a gente anote aí se esse paciente tem estado de agitação psicomotora, né? Se ele está sonolento, se ele começa a delirar, né? Começa a falar besteira, palavras impróprias. Ou no paciente vascular, se você começa a perceber que está cianótico, né? Se tem ali uma alteração, uma insuficiência arterial que vai levar esse paciente aí a uma piora do quadro, tá? O que a gente percebe aqui é que a literatura acaba apresentando resultados de estudos que demonstram, assim, que as atividades de cuidado, higiene, medicamento, eliminação, alimentação, algumas modificações no estado geral, não vêm sendo anotadas como deveriam, né? Então, é comum que as pessoas justifiquem, né, que, mas isso é o normal, né? Se não tivesse comido, eu anotava. Não, a gente tem que, o paciente não tivesse comido, se anotava, mas é importante também, se o paciente está internado, eu anotar que ele aceitou a dieta, né? Então, é importante que o enfermeiro utilize a anotação de enfermagem, que a equipe de enfermagem utilize essa anotação para documentar tudo o que aconteceu com o paciente. Se eu não anoto que o paciente não aceitou a dieta, ou eu não coloco que ele aceitou a dieta, isso não vai ser cobrado. Pode não ser cobrado. Então, aquela pessoa que faz auditoria no hospital, que é o famoso, a gente fala que é o cara do imposto de renda, né, do hospital, ele vai lá, do hospital não, né, do governo, muitas vezes, ou da seguradora, do seguro-saúde. Ele vai lá verificar se foi feito ou não o procedimento, tá? Então, é importante que você anote. Isso a gente já falou, então, que ele tem que ter uma anotação sistemática, criteriosa dos sinais e sintomas, né? Ele é um meio de comunicação que vai ser comum para toda a equipe, então é importante que ele esteja bem estruturado aí, tá? O que é a evolução de enfermagem? Ela é uma etapa da sistematização da assistência de enfermagem. Então, na evolução, quem pode fazer evolução diferente da anotação é só o enfermeiro. Então, na anotação de enfermagem, toda a equipe de enfermagem pode fazer. Na evolução, quem pode fazer é só o enfermeiro. Então, o único que pode fazer evolução de enfermagem é enfermeiro. Isso está relacionado diretamente com a questão de práticas, né, que são permitidas pelo Corém, que o enfermeiro pode realizar. Então, a evolução geralmente é feita a cada 24 horas, né? Ela é realizada esse registro, então o enfermeiro vai anotando nas 24 horas, né? Claro, ele vai evoluindo nas 24 horas desse paciente, e quem pode fazer a evolução é só a enfermagem. Então, o paciente evoluiu, consciente, referindo dor em membro inferior esquerdo. Qual que é o objetivo da evolução? Melhorar a assistência de enfermagem prestada ao cliente e, consequentemente, melhorar o nível de atendimento e oferecer qualidade para esse paciente. Então, de novo, para realizar a evolução, é indispensável a leitura das anotações de enfermagem nas 24 horas. Então, o enfermeiro que vai evoluir, por exemplo, esse paciente à noite, ele tem que ler o que aconteceu aí desse período para que ele possa fazer a evolução do paciente. Então, vou repetir, a anotação de enfermagem toda a equipe pode fazer, auxiliar técnico enfermeiro, e evolução é uma atividade privativa do enfermeiro. Faz parte da sistematização da assistência de enfermagem. Como é que a gente faz uma anotação, então? Então, esse, como eu falei, é um registro ordenado, né? Ela é um reflexo da prática de enfermagem e implica em considerações éticas, então a gente tem que saber como fazer isso. Quem faz a anotação, eu vou repetir, equipe de enfermagem, enfermeiro auxiliar e técnico. E a anotação, se ela estiver incompleta, incorreta ou não estiver existente, acaba aí caracterizando um delito, porque você não anotou algo que você futuramente tenha feito. Então, você vai deixar de ganhar. O hospital deixa de ganhar, né? Seja ele público ou privado, tá? E está previsto aí no Código Penal brasileiro. Tá? Então, a gente já falou sobre isso. Então, no caso, o que eu não vou anotar? Se o paciente alimentou ou não, se o paciente eliminou ou não, teve eliminação vesical, fez xixi ou evacuou. Se ele fez algum tipo de medicação, qual foi a via de medicação, se esse paciente dormiu ou permaneceu insone, se esse paciente consegue se locomover, né, de um local para o outro, se esse paciente tem uma integridade cutâneo-mucosa, ele tem feridas, né, ele tem um edema, ele tem hematoma, e como é que estão os sinais vitais. Tudo isso a gente tem que anotar quando a gente vai fazer a anotação de enfermagem, tem que descrever. Então, aqui tem os aspectos legais, né? A Lei 7.498/86 regulamenta sobre o exercício profissional da enfermagem, né? Aí vem a Resolução 311/7,
do Código de Ética também, que fala sobre a importância aí das anotações. Vocês estão recebendo aí um guia, né, que eu mandei para vocês aí no link do Google Classroom, falando exatamente isso, né? Tem exercícios para fazer, é importante que vocês leiam esse guia para fazer o exercício, tá? Das anotações de enfermagem. Então, por favor, leiam o guia para fazer o exercício, ok? Então, o que a gente vai ter que ter no registro aí? Então, registrar de forma clara, coerente, objetiva, tentar registrar da forma mais completa possível, sempre o fato que aconteceu, né? Ter concisão na fala, eficácia, tem que ser completa, tem que ser atualizada e organizada. Então, a gente já falou sobre isso. Data, hora, grafia e, muito importante, ó, identificação do profissional que fez a anotação completa. Nome completo, categoria profissional enfermeiro e registro do COREM. Não esquecendo que o prontuário do paciente é confidencial. Então, aqui vocês têm essa cartilha que vocês vão ler para responder a atividade. Tá? Então, como a gente já falou, regras para fazer anotação de enfermagem. Tem que ser legível, tem que ter cronologia, anotar a data, o horário que você está fazendo, tem que ter hora, assinatura e identificação. Não tem que ter rasura, nem entrelinhas, nem linha em branco, não pode passar branquinho, tá? Não pode, é documento, você não rasura documento, tá? Observação, tem que ter lá tudo que você fez, cuidado prestado, resposta desse paciente em relação aos cuidados, o paciente foi satisfatório, registrar imediatamente. Se você deixar para registrar depois, você vai esquecer, e aí você não vai anotar. Você vai embora, passa o plantão na correria, tá? Deve conter descrição, quer dizer, tamanho, quantidade. O paciente apresentou fezes em pequena, média, grande quantidade, fezes amolecidas, com aspecto fétido. Anotar o que você observou. Então, tem que ter termos com conotação de valor, né? O ideal é que você coloque ali em grande quantidade, né? Vai colocar 400 gramas de fezes, geralmente em grande quantidade. A abreviatura e sigla prevista na literatura, você pode colocar lá RAS, que é hipertensão arterial sistêmica, mas não pode, de repente, colocar uma sigla de que ninguém vai entender, né? Então, é uma resolução do COFEN de 2016. Então, aqui um exemplo, né? Admitida na unidade proveniente do PS, deambulando, né? E acompanhada pela mãe, PA 11 por 8, temperatura 38, orientada quanto às normas do setor, aqui o nome e o COREM da pessoa. Aqui é auxiliar de enfermagem. Você veja aqui que ela coloca, identificando aqui quem ela é, né? Então, é sempre interessante você colocar o COREM e qual é o seu cargo, tá? Se for enfermeiro, é ENF, tá? Aqui um exemplo também, né? Aqui o que a gente tem que ter na anotação. Então, cliente João Paulo admitido na unidade 1845, proveniente do PSA, né? Do pronto-socorro, né? Deambulando, acompanhado pela esposa, com os seguintes pertences. É muito importante que você, se ele chega lá no pronto-socorro ou na clínica, que você identifique o que ele trouxe com ele, quais foram os pertences que vieram com ele, né? Para que você entregue para a família, né? A gente vai identificar tudo isso e vai entregar para a família, né? Então, o paciente chegou com condições adequadas de higiene, não tem lesão na pele, nega alergia, né? Esse paciente é um paciente que tem, que aqui foi anotado os sinais vitais dele, então temperatura e pressão, frequência respiratória e cardíaca. Isso é muito importante, porque se ele tiver qualquer alteração na hora que você sai do plantão, foi assim que você deixou ele, ok? Então é muito importante a noção por conta disso. Aqui são outros exemplos, né? Aqui, por exemplo, às 22 horas foi constatada a ausência do cliente na unidade, comunicado à enfermeira de plantão, a portaria ao serviço social, comunicado ocorrido à esposa Lúcia Vieira, né? Significa que a hora que a enfermeira passou, não encontrou o paciente. Isso a gente chama de erro ou evento adverso, quer dizer, algo que não foi esperado. Uma outra aqui, ó. Apresentou queda da própria altura durante o banho de dispersão, refere dor na região lombar, ausência de lesões aparentes, comunicado ao médico que solicitou raio-x. Isso é importante que a gente anote, mesmo que o paciente tenha caído conosco, para que possam ser tomadas medidas de recuperação desse paciente quanto antes. Tá? Aqui outro tipo de anotação, aqui em relação à administração de medicamentos, né? Aqui está bem correto, administrado de Pironeve, né? Em acesso venoso no membro inferior esquerdo, catéter venoso periférico, tá? CVP é catéter venoso periférico, conforme item 5 da prescrição médica, tá? E aqui também, né?
Aqui, administrado de pirona, 500 ml EV em catéter venoso central, na subclávia, e conforme prescrição médica também. No caso do paciente ser transferido, a gente precisa também anotar a data que ele foi transferido, o motivo da transferência, setor que ele foi, qual foi o procedimento realizado, como ele saiu consciente, deambulando, né? Quais são as queixas do paciente e a identificação de quem está levando. Isso tudo é muito importante, tá? Porque de repente o paciente cai nesse percurso. E aí você vai fazer o quê? Cai. Pss. O que você vai fazer com esse paciente? Ah, não, ele caiu quando saiu da... Não, ele não caiu. Caiu no caminho. Então, se ele cai com você, você tem que falar que ele caiu quando estava com você, para que chegando no hospital, se saiba que não foi o rapaz da ambulância que deixou ele cair. E se ele não caiu com você, também você tem que colocar que ele estava deambulando. Ok? No caso de óbito, a mesma coisa, data e horário, identificação do médico que constatou o óbito, rol de valores que o paciente tinha e foi entregue aos familiares, né? Comunicação do óbito pelo setor às pessoas, né? Que devem ser comunicadas de acordo com a rotina institucional, procedimento pós-morte, tem que anotar se foi tamponado, se foi feita higiene, que tipo de catéter foi retirado, identificação do corpo, encaminhamento do corpo, forma local, né? Horário de saída do setor e nome completo. Nós vamos também falar sobre óbito no laboratório. E aqui, como não fazer uma prescrição, né? Olha a letra, quem consegue entender isso, gente? Não tem corém aqui, tem só o nome da pessoa, ó, complicado assim, né? Não dá para escrever desse jeito não, anotar desse jeito meia boca não. Tá? Aqui uma anotação correta, né? Onde o paciente coloca lá o que aconteceu com o paciente ali, anotando. Então, aqui, ó, avaliado o dorso da mão esquerda, onde estava instalado o catéter periférico, observa os sinais de infiltração de medicamento na região. Então, ele está colocando exatamente o que ele está vendo. Existe uma intercorrência ali, então eu tenho que anotar, tá? Registrar, sim, sempre que for necessário, né? E um exemplo aqui que aconteceu, né? Falta de registro do estado da cliente. Então, o que aconteceu? Bebê hospitalizada com diagnóstico médico de cardiopatia congênita, sem tá azulzinha, estava sem cianose, né, na unidade de pediatria, em 16/12. Foi submetida no dia 12/2 a cateterismo cardíaco por volta das 10 horas da manhã e retornou da hemodinâmica às 15 horas. Bom, ok, ela só anotou isso. O que aconteceu? A criança apresentava mau estado geral, gemência, dispneia, palidez, pele fria, quando foi recebida, né, lá depois que ele chegou do setor de hemodinâmica. Então, ela chegou na enfermaria. Mau estado geral, gemendo, dispneica, pálida, pele fria, sangramento na região inguinal. Estava com um profissional de enfermagem que notificou que a enfermeira tinha pedido para encaminhar a criança para ela. A criança perdeu muito sangue, o médico não foi informado. Desculpe. E a criança morreu. Olha aí. O que aconteceu? Nesse período que ela foi para a hemodinâmica, não tem anotação, eu não tenho como saber. Quem que anotou? Foi na enfermaria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar. Ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Então, sempre anote. Isso é fundamental. Isso pode salvar o seu diploma. Aqui são as referências. Então, assim, assistam a aula, façam atividade, leiam, por favor, o conteúdo que a Pro mandou lá no Classroom. Vocês têm que ler esse material, não adianta só responder a atividade sem ler. Não copie e cole do material, leiam para compreender, porque quando a gente voltar, vocês vão ter dúvidas. E as dúvidas vão ser sanadas, né? Então, fiquem em paz, um beijo da Pro, espero que tenham gostado. E a semana que vem, se a gente não voltar às aulas, teremos mais aí. Um abraço, beijo. Saudade, hein? Saudade.